Gostaria muito de agradecer o convite da AMB para essa aula, que eu acho que é muito importante da gente estar conversando um pouquinho sobre o lúpus. Eu acho que o lúpus é o grande protótipo da clínica médica, né? Quem nunca se apaixonou pelo lúpus, eu costumo falar que sempre teve o lúpus, pelo menos alguma vez, como amante, né? Então, o lúpus é uma daquelas doenças que sempre apaixona a gente pela medicina. Então, eu vou começar falando um pouquinho, esses são os conflitos de interesse, mas nenhum conflito de interesse específico sobre essa aula, né? Quem quiser baixar a aula por esse QR Code, é só apontar o celular para o QR Code que já baixa automaticamente, senão não tem problema, eu posso passar para vocês depois. E o objetivo da aula é a gente tentar despertar um pouquinho o interesse, fornecer instrumentos para a busca do conhecimento sobre o lúpus, descrever as principais atualizações na clínica e rever o tratamento assim diante da doença, diante de novas perspectivas também. E a gente vai tentar falar um pouquinho de como que a gente acha que pode ser o futuro da doença, né? Então vamos imaginar só, né, uma paciente daquelas típicas que chega para a gente, uma paciente muito jovem que vai passar umas férias em Fernando de Noronha e quando ela volta, já num período mais frio, na sua cidade de origem, ela começa a perceber alguns sintomas, como por exemplo, ela começa a perceber que as bochechas estão um pouco mais vermelhas, um pouco mais de fadiga, dor nas articulações, febre e uma dor ventilatória dependente. E ela começa a se perguntar, o que eu faço agora, né? Será que eu vou no Google e olho um pouquinho o que está acontecendo comigo? Ou será que eu vou até o médico e perguntar o que está acontecendo? Obviamente que a resposta é que ela vai no Google, né? E aí ela põe lá no Google e faz de conta que ela encontra um aplicativo, e esse aplicativo que chama Reuma começa a perguntar para ela uma série de coisas. Quais são os sintomas que ela apresenta, os antecedentes pessoais e familiares, os hábitos de vida, os dados de exame físico, e ela busca um banco de dados prévio, os principais exames laboratoriais dela. E aí esse computador, o aplicativo começa a falar assim, será que ela tem uma doença infecciosa e parasitária, né? Uma infecção bacteriana, protozoário, viral ou fungo? Será que ela tem uma doença autoimune? Lúpus, uma vasculite, artrite reumatoide, uma espondiloartrite? Será que eu estou diante de uma doença neoplásica, né? Por exemplo, uma neoplasia hematológica, uma doença linfoproliferativa? Será que eu estou diante de alguma miscelânea, sarcoidose, uma doença endócrina, uma droga psicogênica? Ou será que esse aplicativo não é capaz de dar o diagnóstico? Mas aí no final o aplicativo chega e fala assim, olha, eu acho que você tem lúpus e é melhor você procurar um reumatologista. Então, ela tem alterações hematológicas, ela começa a explicar um pouquinho para ela sobre as diversas manifestações do lúpus, e ela fica muito preocupada, e o Google, ou aquele aplicativo, não consegue responder todas as dúvidas para ela, e ela vai procurar um médico muito preocupado. O que é o lúpus, né? O que é o lúpus? Porque de onde vem a doença, como confirmar o diagnóstico, tem tratamento, o que vai acontecer comigo? E a gente fica pensando, né, realmente, o lúpus não é aquela doença que passa na Ana Maria Braga, que está no Globo Repórter, que as pessoas conhecem. Então, esse diagnóstico traz grande impacto para a população. E é só para a gente relembrar, né, por quê? Porque acomete principalmente mulheres jovens, né, dos 30 anos de idade, numa proporção antes da puberdade de 3 mulheres para cada homem, na menacme de 9 a 14 mulheres para cada homem, na pós-menopausa de 3 a 9 mulheres para cada homem. Então, a maioria dos casos ocorre na fase produtiva da gente, né? Na fase entre a primeira menstruação e antes da menopausa. Só para a gente ter uma ideia, a incidência no Brasil, um estudo na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, é de 8,7 pessoas para cada 100 mil habitantes por ano, com uma prevalência de 98 para cada 100 mil habitantes por ano. E quando a gente vai comparar com outros países, como Estados Unidos, países da Europa ou países do Japão, a gente tem uma incidência, uma prevalência maior dessa doença, né? Então é muito interessante que a gente fique atento para ela também. Mas o que é o lúpus, né? É aquela doença que a gente fala que é uma doença inflamatória, crônica, de etiologia autoimune, multifatorial, com manifestações clínicas em diversos órgãos e sistemas heterogêneas e pleomórficas, né? E quando a gente vai falar disso também, passar aqui, a gente está falando de uma interação de indivíduos assintomáticos que tem interação de fatores genéticos,
né? Então, gêmeos monozigóticos, por exemplo, têm mais chances, cerca de 30% de chance aí de ter a doença com heranças poligênicas também. A associação com fatores ambientais, radiação ultravioleta, medicações, infecções, tabagismo, fatores tóxicos ou etilismo. A gente tem interação também com fatores hormonais, o estrogênio desenvolvendo um importante papel nesse processo, como, por exemplo, a síndrome de Klinefelter tem mais chance de lúpus do que outras doenças, e a autoimunidade que vai levar a indivíduos sintomáticos. Então, a interação entre esses fatores, principalmente fatores genéticos, até a interação com fatores ambientais, hormonais e autoimunes, que vai fazer com que a doença realmente apareça mais na frente, como se fosse aquela gota d'água. Mas quando a gente fala disso também, a gente está falando daquela doença de Milfaces, como várias outras doenças da clínica médica, né? Assim como a sífilis, o linfoma, HIV, ou, por exemplo, a própria tuberculose. Esse gráfico, se vocês olharem com muita atenção, né, a gente pode estar falando do ciclo de um paciente com lúpus, aquele paciente que tem períodos de atividade e períodos de remissão de doença. Mas se a gente olhar com um pouco mais de atenção, é um gráfico da Bolsa de Valores, do Ibovespa, né, em que ela pode subir ou diminuir, a depender de fatores internos ou de fatores externos que atingem aquela economia. E a gente está falando de um espectro de doença extremamente heterogêneo e pleomórfico, né? A gente pode ter 50 tons de cinza, do branco até o preto, né? Vários tipos de doença dentro de uma só. Então a gente está falando mais de uma síndrome, em que a gente está vendo muitos sintomas musculoesqueléticos, sintomas cutâneos, a gente está falando de doenças, manifestações neurológicas, manifestações vasculares, renais, pulmonares, sistema nervoso central ou sistema nervoso periférico, por exemplo. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre o que tem de novo, como que a gente vai falar para entender um pouquinho mais a doença. A gente pode estar falando que sempre para a gente confirmar o diagnóstico lógico, a gente vai precisar da anamnese, de um bom exame físico e de alguns exames complementares. E esses exames complementares, eles não são úteis às vezes só para o diagnóstico, mas eles são úteis para a avaliação da extensão da doença e para a avaliação também de atividade de doença. Por exemplo, o hemograma, VHS, PCR para atividade inflamatória, avaliação de função renal, dosagem do complemento, albumina, eletroforese de proteínas e avaliação de uma anemia hemolítica ajudam bastante. Um simples exame de urina, né, já mostra alteração no sedimento urinário, se eu tenho proteinúria ou não tenho proteinúria e a função renal desse paciente. Fatores de risco cardiovasculares, né, o perfil lipídico e glicêmico, uma vez que os nossos pacientes com lúpus, eles têm mais risco de doença cardiovascular. E avaliação de imagem e biópsia, em alguns casos um pouco mais específicos. Mas como que a gente pode avaliar isso um pouquinho melhor? Bom, quando a gente está falando das doenças autoimunes, como a professora Ana Fis comentou, a gente está falando muitas vezes de autoanticorpos também. E o FAM é um exame muito importante para o diagnóstico da doença, uma vez que ele está presente em mais de 95% das pessoas com lúpus. Mas a gente tem outros anticorpos também, como anti-DNA, antinucleossoma, anti-ACM, anti-RNP, anti-RO, anti-LA, anti-peribossomal, anti-tônio, anti-fosfolípidos, que também podem estar presentes na doença. E esses exames, muitas vezes, eles não são úteis apenas para o diagnóstico da doença, mas também para o acompanhamento da doença. O anti-DNA, ele está associado, por exemplo, à atividade renal e é altamente específico para a doença, assim como o antinucleossoma. O anti-SM ele é muito pouco sensível, mas por outro lado ele é muito específico, né? Está presente em 10 a 30% dos pacientes, mas com alta especificidade da doença também. O anti-DNA e complemento eles são muito úteis, por exemplo, para o acompanhamento da nefrite da doença, assim como o antinucleossoma, que ele pode ser até mesmo mais precoce do que o anti-DNA. Mas vamos falar um pouquinho sobre o exame que é extremamente enigmático, que é o FAM, porque ele tem um elevado valor preditivo negativo para a doença, né? Então, a chance de um paciente com lúpus ter FAM negativo é muito pequena, de 1 a 2%. É como se fosse o dedímero do lúpus, né? Quando ele é negativo, a gente sabe que não é TEP. Quando ele é negativo, a chance de ser lúpus é muito pequena, especialmente se a doença estiver em atividade. E outra coisa, quando ele é positivo, não quer dizer que seja lúpus também. Ele pode estar presente em outras doenças, como esclerose sistêmica, doença mista do tecido conjuntivo, síndrome de Jogren e homeopatias autoimunes sistêmicas também. E ele pode estar presente também em indivíduos saudáveis, né? Estudos, inclusive na população brasileira, com diversas idades, mostram que ele está presente em 12 a 22% da população normal, da população saudável, é o que a gente chama do FAM do indivíduo sadio. Como que a gente vai diferenciar, então, o FAM do indivíduo saudável do FAM do indivíduo doente? É como se a gente estivesse vendo uma radiografia de tórax, né? A gente não fala só que uma radiografia de tórax está normal ou alterada, a gente quer saber o que ela tem. Se tem um nódulo, onde que é esse nódulo? Quais as características desse nódulo? Se tem uma pneumonia, quais as características dessa pneumonia? Então, uma coisa que vai ajudar muito a gente é o padrão do FAM.
uma vez que cada um desses padrões está associado a alguns anticorpos e, por sua vez, estão associados a manifestações clínicas da doença também. E aí tem um site que chama Anna Patterns, que é muito interessante em português também, que mostra essa associação com as doenças, a gente não precisa decorar. E eu chamo a atenção aqui, do ponto de vista clínico, para o padrão nuclear pontilhado fino denso, que ele está associado a uma proteína que chama anti-LGFP75, que é um exame que, na maioria das vezes, não está associado a doenças reumáticas imunomediadas. É aquele fã do indivíduo sadio, na maioria das vezes. Mas saindo um pouco disso, o que eu quero dizer com isso? Que eu posso ter diferentes tipos de lúpus, né? Diferentes espectros de lúpus. Eu posso ter aquela população sadia, aquele fã positivo da população sadia, mas eu posso ter aquele lúpus que é cutâneo articular, aquele lúpus que é cutâneo hematológico serosite. Dá para fazer praticamente todas as placas de todos os carros do Mercosul, se eu quiser fazer as combinações dos pacientes com lúpus, provavelmente, uma vez que é uma doença muito mais uma síndrome do que uma doença em si. Só para a gente ter um exemplo, eu poderia pedir para um paciente com suspeita de lúpus, somente só hemograma, VHS, PCR, transaminases, uma eletroforese de proteínas e o exame de urina. Eu posso ir um pouco mais a fundo e depois desses resultados pedir o perfil lipídico, fatores de risco cardiovasculares, os anticorpos específicos e uma proteína 24 horas e vitamina D. Ou, eventualmente, se a minha suspeita for muito grande, eu poderia até mesmo já pedir todos os exames de uma vez se eu tiver uma suspeita clínica. Mas a gente tem que lembrar que a gente está num país de dimensões continentais com economias diferentes e a gente não pode também pedir tudo para todo mundo, né? Tem que pedir isso de uma maneira um pouco mais racional. Mas vamos pensar nos critérios de classificação, como a doutora Ana Fis comentou, né? A gente gosta muito dos critérios. Os critérios de lúpus existem desde 1971, né? Mas os critérios eles não fazem o diagnóstico. Quem faz o diagnóstico é o médico. Esses são os critérios clássicos de quando eu estudei, né? Os 11 critérios de lúpus e a presença de 7 desses 11 critérios, né? Fazia o diagnóstico da doença, né? Mas eram mais critérios cutâneos, poucos critérios neurológicos. Aí fizeram um novo critério em 2012, com 11 critérios clínicos e 6 critérios laboratoriais, ampliando o número de manifestações e de perfil de autoanticorpos. E aí fizeram agora um novo critério, que tem um FAM como critério de entrada, e que é um critério de pontuação. Você tem que ter o FAM positivo, e se o paciente tiver alguns desses sintomas, algumas dessas manifestações clínicas, a gente vai somando essa pontuação. Lógico que isso é muito mais feito para estudos científicos do que para prática clínica diária. E poderia classificar o paciente com lúpus se ele tivesse mais que 10 pontos. Mas ele é mais sensível e mais específico que os critérios anteriores. Mas eu volto a falar, será que o diagnóstico deve ser baseado em critérios? Essa é a professora Emília Sato, não sei se todos conhecem, mas a maioria provavelmente sim, que estuda muito lúpus, e ela sempre falou, os critérios não fazem o diagnóstico, quem faz o diagnóstico é o médico. Olha só esse caso aqui, uma mulher de 32 anos, auxiliar de enfermagem, com rastro macropapular em face, fotossensibilidade, poliartrite, leucopenia, linfopenia, fadiga, perda de peso, púrpura de membros superiores. Tem um FAM positivo, anticardiolipina positivo, VHS alto. Ela tem lúpus? O que vocês acham? Eu acho que sim, né? Vamos parar para pensar. Ela tem um FAM positivo, critério de entrada, tem um rash que pontua 6, ela tem uma poliartrite que pontua 6, tem uma leucopenia que pontua 3, tem anticardiolipina que pontua 2. Então, ela pontua mais do que 10. Ela tem lúpus? Na verdade, não. Ela tinha HIV positivo e estava fazendo manifestações imunomediadas pelo próprio HIV. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado que essas manifestações não sejam explicadas por outras manifestações infecciosas, por exemplo. Porque o diagnóstico diferencial é muito grande, né? Incluindo vasculites, doenças infecciosas, neoplasias, doenças da própria dermatologia, por exemplo. Né? E aí a pergunta é, tem tratamento? Lógico que tem, né? A gente tem que buscar remissão, controlar a doença, usar cada vez menos corticoide, melhorar a qualidade de vida do paciente também. E sempre conversando com o paciente. E o tratamento é individualizado conforme a gravidade. Envolve proteção solar, evitar o tabagismo, a prática de exercício físico, a gente sabe dos múltiplos benefícios do exercício físico no lúpus, melhora dos fatores de risco cardiovasculares, qualidade de vida, tolerância ao exercício, capacidade aeróbica, fadiga e depressão. Isso já comprovado com bom nível de evidência, né? É uma intervenção barata com poucos eventos adversos. A vacinação, anticoncepção, controle do peso, da dislipidemia, da glicemia e da massa óssea, controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e da vitamina D também. E aí, algumas coisas são muito importantes, né, nesse controle da doença também.
e a gente tem uma farmácia muito grande para usar no tratamento. Mas como que a gente trabalha nessa farmácia? Eu costumo falar que a gente é diplomático no lúpus, né? Se ele é agressivo, a gente trata agressivamente. Se ele não é agressivo, a gente não é agressivo com ele. É que nem a gente faz com os nossos amigos no WhatsApp, com os nossos vizinhos, né? Se alguém fala com a gente mais agressivo, a gente responde de maneira mais agressiva. Mas de uma maneira geral, o que a gente quer? É poupar o corticoide, fazer uma terapia inicial e sequencial para esse paciente em algumas situações, como rim e sistema nervoso central, e tentar tratar essa doença heterogênea respeitando as características do paciente, quais são os órgãos envolvidos e se existe risco de vida ou algum dano permanente ou não. Bom, como que a gente pode tratar o paciente para a gente entender? A gente divide em quadros leves, moderados ou graves. A hidroxicloroquina vale para todo mundo. É o elixir da vida, né, que a gente brinca para o paciente com lúpus. É a estatina do reumatologista que trata lúpus, né? Porque diminui a chance da doença entrar em atividade, possibilita menor dose do corticoide, diminui a chance de eventos trombóticos, melhora o perfil lipídico e a resistência à insulina, melhora a ação do microfenolato e tem um possível efeito sobre a sobrevida do paciente também. É muito raro o evento adverso ocular, é em torno de 1% em 5 anos, 2% em 10 anos e 20% aí sim em mais de 20 anos se a gente usa, né? Então é muito raro esse evento adverso ocular que a gente vê na prática clínica. E cada vez mais a gente tem falado um pouquinho sobre a dose, né, e o nível prescrito, né? A gente sabe que a gente tem que melhorar a adesão do paciente também. Corticoide, né? O corticoide a gente fala hoje assim, o reumatologista não é mais aquele médico de gosta de corticoide, a gente está prescrevendo cada vez menos e tentando usar cada vez menos corticoide pelos eventos colaterais que ele tem de longo prazo. Então é a menor dose possível pelo menor tempo necessário. Né? Metotrexate e azatioprina para casos leves refratários ou moderados de primeira linha, belimumab para manifestações moderadas a graves da doença, indosicalcineurina para manifestações moderadas, micofenolato para manifestações moderadas a graves e ciclofosfamida para manifestações graves e rituximab para as graves e refratárias. Lógico que a receita de bolo não é tão simples assim, né? A gente precisa levar um monte de fatores em consideração, mas isso ajuda a gente a entender como que a gente faz de uma maneira hierárquica o tratamento da doença. Existem outras coisas, né, que estão surgindo agora em relação ao tratamento da doença. Esse é um novo biológico e vão vir muitos outros pela frente, o anifrolumab, que é uma medicação anti-interferon, que está muito associada à fisiopatologia da doença. E a gente está tentando cada vez mais entender a fisiopatologia da doença para tentar fazer um tratamento mais direcionado. Então, o Carticel, né, eu não sei se vocês viram, que é uma terapia gênica que a gente introduz células direcionadas contra antígenos específicos de outras, foi publicado agora recentemente, no mês de outubro, em que 5 pacientes com lúpus ativos refratários foram submetidos a essa terapia e esses pacientes tiveram cura da doença em 8 meses de segmento. A gente está falando em cura, a gente não está falando em controle num tempo muito pequeno, obviamente, né? 8 meses é muito pouco, esses pacientes precisam ser seguidos por mais tempo. É uma terapia que custa hoje aproximadamente $1.700.000, né? Então não é para todo mundo e lógico, não é isenta de toxicidade, precisa ser muito melhor estudada, mas talvez a gente esteja em outro caminho. E o que vai acontecer, né? Isso aqui é um padrão de mortalidade, né, do lúpus, né, de 1976. Um padrão de mortalidade precoce por infecção e atividade de doença e um padrão de mortalidade tardia por doença cardiovascular. Mulheres com lúpus com 40 anos têm até 52 vezes mais chance de infarto do que aquelas mulheres sem lúpus. Então, a doença cardiovascular é precoce no paciente com lúpus pela própria doença, né, quando a gente fala disso. E os pacientes com lúpus têm mais fatores de risco cardiovasculares tradicionais. E essa aterosclerose precoce é explicado muito pela própria inflamação da doença. Por outro lado, a gente sabe também que a infecção no nosso país, em países subdesenvolvidos, ainda são importante causa de uma mortalidade nesses pacientes. E a sobrevida tem aumentado muito, né? Quando a gente fala da sobrevida da doença, a gente está falando hoje de uma sobrevida em torno de 95% em países desenvolvidos, tá? Uma sobrevida em 15 anos acima de 90%. E reconhecer os fatores de pior prognóstico. A doença mais precoce, etnia não caucasiana, nível socioeconômico e educacional mais baixo, sexo masculino, doença renal e plaquetopenia, o diagnóstico também. Então, o que a gente vai responder para a paciente para que ela não fique confusa com o Google? Você vai ficar bem, né? Eu acho que esse é nosso papel, tentar fazer com que o paciente fique bem
dentro de tudo. Só para a gente terminar, uma receita simples, né, para um paciente com lúpus de orientações, né, proteção solar, prática do exercício físico, dieta adequada em cálcio, não fumar, atualizar as vacinas que podem ser feitas de acordo com a sua imunossupressão, anticoncepção sem estrógeno, à base de progesterona, preferencialmente, retornar em consulta para desmame de corticoide, avaliação oftalmológica, protetor solar como prescrição médica, hidroxicloroquina de acordo com o peso, prednisona em doses cada vez mais baixas e reposição de vitamina D em doses fisiológicas para atingir os níveis fisiológicos e anticoncepção à base de progesterona, por exemplo. Muito obrigado para vocês. Então, se quem quiser baixar, depois eu posso passar para vocês, só entrar em contato. Esses são os meus contatos também, a gente está à disposição. Tá bom? Obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Edgar.